Esse é o Fala Bahia pela Bahia FM, Bahia FM Sul. Estamos ao vivo também pelo nosso portal ibahia.com e dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do estado da Bahia. Nós vamos conversar hoje com o candidato Jerônimo Rodrigues, do PT. Quero dar boa noite ao candidato. Bem-vindo à Bahia FM, à Bahia FM Sul, ao portal ibahia.com, candidato Jerônimo Rodrigues. Primeira pergunta básica. Por que e para que ser governador da Bahia? Primeiro, Emerson, te dar um abraço, parabenizar pela sua carreira Obrigado. de rádio, jornalística, sua carreira política aqui em Salvador. E mandar um abraço a você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, a Bahia FM, FM Sul e o Ibahia. Quero saudar todos e a todas daqui da capital, da metropolitana, você do interior, nas redes sociais ou nas rádios. E em especial eu sei que o pessoal do Litoral Sul, quero agradecer aí minha primeira agenda de abertura da campanha, nós fizemos publicamente em Itabuna e Itajuípe. Uma agenda, Emerson, muito concorrida, motivada, mas muito alegre, muito animada. Passamos na cinquentenário ali, uma energia positiva. Então quero dar um abraço aí ao sul da Bahia, que foi ali que a gente retomou a campanha. Mas, Emerson, eu não tenho a pretensão de transportar para essa campanha, para essa candidatura, algum interesse pessoal de Jerônimo. Eu trago junto nessa campanha um projeto. Não é a campanha de Jerônimo, não é. Eu sou a simbologia, como por exemplo, hoje, vou dar um exemplo concreto. Se hoje nós estamos fazendo a campanha para o Lula, não é a campanha do Lula. Nós estamos cercando no Lula um projeto da gente, um projeto de emprego, um projeto de comida na mesa, um projeto de meio ambiente bem tratado, da cultura. O Lula é a simbologia do projeto. Eu me sinto assim. Foi assim quando nós representamos o Jacques Wagner. Ele era a representação de um projeto de mudança. Quando trouxemos o Rui, da mesma forma, é a continuidade para o avanço, para algo de novo. E agora é assim. Só que, como nós temos dois bons companheiros, dois bons governadores, tem que dar esse prazo aí para respirar, para poder a agenda de Wagner permanecer na história, mas sendo ocupada pelo Rui, que deu uma marca, botou a impressão digital do Rui, da forma de fazer política, cuidando de gente, na correria. A correria não é o ritmo da pressa, é a nossa preocupação com que as coisas têm que acontecer. E estou chegando com este perfil de humildade. Eu não tenho problema, do que você já me conheceu, percebeu. Agora, a dureza, a firmeza que exige de um gestor cuidar dos temas, isso eu terei. A minha relação, por exemplo, em casa é assim com meu filho. Meu amigo, meu companheiro, 20 anos, mas quando tem que se colocar as coisas nos eixos, de ida e volta, vamos colocar. Então, eu quero ser governador não é por interesse pessoal, é para a gente ampliar as ações que nós fizemos. Estou pronto, conheço bem a Bahia, conheço, não é vaidade, não é nada de arrogância, é o fato de a gente poder saber para governar melhor. Os territórios, os municípios, na minha condição de secretário de Educação, percorri muitos municípios, na condição de secretário do Desenvolvimento Rural, fui nem no interior do município, não foi nem na sede, eu ia na roça, no interior, no quilombo, na comunidade indígena, nos ribeirinhos. Então estou pronto, com um coração bom, para a gente poder fazer as parcerias com prefeituras, com os municípios, e minha esperança é de que o Lula volte para a gente consolidar um projeto de Bahia e de Brasil. Candidato, o senhor falou aí que começou a sua caminhada dessa candidatura ao governo do estado no sul. E nossa audiência no sul do estado é espetacular. Um abraço a todo o sul do estado aí através da Bahia FM Sul. E diariamente nós recebemos ouvintes reclamando. Eu conheço muito bem também, o senhor deve conhecer melhor do que eu aquela rodovia Ilhéus-Itabuna. Caso o senhor seja eleito, sai ou não sai a duplicação dali? E o que está pegando hoje, atualmente, já que o senhor fez parte do governo atual, o governo Rui Costa? Oi, meu senhor, ali já não tem mais o que conversar não. O governador já foi na semana passada, no dia que a gente fez o evento, ele pela manhã fez uma agenda de visita, anda no trator. Ali é o seguinte, o desenho que está posto qual é? A BR
ligando Itabuna e Ilhéus, aqui existe, ela vai continuar naquele fluxo, vindo de Ilhéus para Itabuna, que é a velha. Vai continuar curta daquele jeito. Ela vai continuar na pista dupla, né? Porque agora são duas de ida e vinda, ela passa a ser uma só, então a mão que era de ida e de vinda passa a ser pista dupla. E a outra, nós atravessamos o rio e lá nós estamos fazendo uma BA, porque é uma ação do governo do estado. Infelizmente o governo federal não topou. Então temos que duplicar com o rio no meio. Ficou uma imagem bonita. Quem vem de Ilhéus vem pela via que existe, quem desce Itabuna e Ilhéus, sentido do rio, é a via, a BA. É a BA 649 e a que existe é a 415. E nós, BR 415. BR 415. Então, uma BR e uma BA, a duplicação. E ao longo dessa ligação, vamos ter que fazer ali 4 pontes e um viaduto. E você veja, Emerson, que ali seria muito caro, não compensaria fazer, inclusive, valor e preocupação ambiental. Iríamos desmatar muito o lado de cá. O lado de lá, quem conhece Ilhéus de Itabuna sabe que o lado de lá tem muito pasto. É muito mangueiro. Então, o que também facilita você não desmatar muito. Mas vai ser importante porque aquela caixa de mobilidade ali vai desafogar bastante. E já ficou a imagem bonita, porque as pontes, vamos cuidar bem disso. E vamos conectar lá na frente com o viaduto. Agora, é claro, internamente em Ilhéus, você que conhece bem Ilhéus, quando você chegar com uma carga dessa, você precisa também lá dentro depois fazer um projeto. E o Rui já pensou nisso. O que não der tempo o Rui fazer, eu vou fazer uma sentada. Tem 2 anos para conversar com o Marão, prefeito de lá, para a gente poder pensar numa mobilidade interna. Porque quem chega ali de Itabuna para Ilhéus é um gargalo, é um fluxo ruim. Quem vai para o aeroporto tem aquele sofrimento. Mesmo com a ponte ali do Pontal, que foi uma ponte também, um investimento deu muita beleza. Eu tenho dito, Emerson, que não é só agora São Jorge dos Ilhéus, de Jorge Amado, de Gabriela, mas é o Ilhéus da Ponte, da nova BA, da nova BR. Então, a você que está nos ouvindo aí agora, esse compromisso. Na pista do lado de lá do rio, já existe ali preparado o terreno para... Ali são 17 quilômetros, a estrada toda, tá? Já tem 8 aproximadamente já preparado, com preparação da via, e já tem cerca de 1,5 km, acho que já passa um pouco mais de 1 km, já de asfalto, aquela base. Então, esperamos que dê tempo, Rui, inaugurar, senão quem vai inaugurar aquele negócio sou eu, vou te convidar no dia para a gente poder estar lá visitando a terrinha boa, aquela terra é muito boa, Ilhéus e Itabuna. O sul do estado é maravilhoso. Candidato. O que eu vou pedir é que, do outro lado, porque quando você anda ali, fica aquelas pessoas vendendo jaca numa bandejinha, vendendo cajá, vendendo cana, camarão, e eu sempre como minha jaca ali. Vou pedir só conhecer, tem que ter jaca na ida e na vinda, porque eu gosto muito de jaca. Até falando com os ouvintes nossos, não só do sul do estado, mas de toda a Bahia, Salvador, região metropolitana, ilha de Itaparica. A ilha é outra ação, né, com a ponte. Eu ia perguntar sobre a ponte, mas antes eu quero só avisar o ouvinte, a gente tá aqui ao vivo na Bahia FM, mas ao vivo, o programa hoje é ao vivo, mas a gente gravou antes essa entrevista e volto a alertar os ouvintes, porque é difícil a gente conseguir trazer um candidato ao governo do estado para falar com os ouvintes, como costumeiramente a gente faz aqui, a autoridade vem para cá e responde os ouvintes. Por quê? Candidatura ao governo do estado é complicada demais, então os candidatos viajam a Bahia toda, diferentemente, por exemplo, de uma candidatura a prefeito. Então, portanto, os ouvintes que queiram participar aí... Mas você foi vereador, você sabe que aqui você tinha uma vida dura para correr na... Era. Cajazeira, São Caetano. Mas dava para tirar uma hora para dar uma entrevista, mas dentro da cidade. Você presidiu a Câmara, não foi? 4 anos presidi. Fui 12 anos vereador, presidi. E deixei a política por opção, não perdi nenhuma eleição, né? E deixei porque tinha que deixar mesmo, era o momento de saída política, né? Muito bem, porque é um pouco inédito, né? Você sair da política e ir para a comunicação. Normalmente é o contrário. É o contrário, é o contrário. Então nós estamos aqui no ibaia.com. Se brincar, eu tinha entrevista aqui, certo? Então vai ser ótimo, eu dossiê essa entrevista. E eu gostaria também de dizer a todos os nossos ouvintes que na semana passada eu conversei também com o candidato Jerônimo Rodrigues, lá no G1 Bahia, a entrevista está lá. Estivemos a Danuta do Ibaia, estivemos com o Sodak, com a Valma do G1. Foi muito bacana a entrevista, 1h30.
E naquele momento eu falei isso que eu vou falar com ele aqui agora. No plano de governo do senhor, candidato, suscita várias parcerias em várias áreas. A necessidade da parceria, a gente compreende isso, com o governo federal. O senhor apoia, evidentemente, o candidato Lula, é o candidato do seu Eu partido. apoio, ele me apoia. É mão dupla, igual agora a pista Itabuna e Ilhéus. Então vocês estão juntos nessas eleições. Mas eleição é eleição. Como o seu plano de governo depende muito, em algumas áreas, do governo federal, caso o Lula não seja eleito, o senhor vai ter condições de ter um diálogo com o próximo presidente, se não for o Lula? Bolsonaro, por exemplo, ou Ciro? Você vê o que acontece, Emerson. Quem não quer diálogo com o Brasil, com prefeitos e governadores, é o presidente Bolsonaro. Ele não faz essa agenda de diálogo, de contato. É ele. Quantas vezes o atual presidente chamou os governadores em plena pandemia para dizer assim, vamos sentar aqui numa mesa para a gente poder discutir saídas? Não. Ele teve um comportamento contrário. Quantas vezes ele chamou aqui os governos de Minas Gerais, de Bahia e Espírito Santo no final do ano passado, quando teve aquelas enchentes, aquelas chuvas. Ele não chamou os governadores nem os prefeitos. Então não é cultura dele. Não é porque é oposição. Porque eu compreendo muito bem, Emerson. Eu vejo hoje, quando eu viajo com o Rui, viajava mais na época de secretário. Tem uma cultura do Rui, quando ele pousa, ele está num avião, ele pousa num helicóptero, ele bota o prefeito da cidade no carro com ele, já para ir conversando. E muitas das vezes, ele botou dentro do carro dele um prefeito que foi oposição. O que é oposição, gente? Porque, pela ordem de grandeza, nós estamos na cidade em que o povo escolheu aquele prefeito. Então, independe se eu gosto ou não dele. Ele pode ser meu inimigo, você é o prefeito, quer sentar para discutir as coisas daquele município? Da mesma forma que você me pergunta para o presidente, eu vou falar para baixo. Tem prefeitos que a gente não se dá bem por conta das políticas partidárias agora, da concepção nossa de sociedade. Eu vou ser governador e vou dialogar com todos. Agora, é claro, vai depender se o prefeito quer conversar, senão vamos ter que fazer as obras. Então, está muito claro que no meu programa de governo, toda a relação nossa é uma relação de confiabilidade naquilo que eu vou fazer como governador. Eu sei e saberei exercer o meu lugar de governador. Quais são as funções do governador. Mas também sei que tem ações, tem políticas que não dá para fazer só com recursos do Estado. Olha o que nós estamos fazendo. Essa estrada de Itabuna, Ilhéus, só uma via, são 200 milhões. Era muito mais fácil eu pegar 200 milhões e botar em outra ação, em outra agenda importante. Mas vou ter que fazer porque aquele gargalo ali atrapalha o desenvolvimento de Ilhéus e Itabuna, atrapalha a ida dos turistas. Então é importante para a gente ter essa dimensão. Se eu tivesse com o presidente Lula ou um presidente que governasse para todos, 200 milhões eu não iria gastar com aquela ponte, com aquelas pontes e com aquela estrada. Então, Emerson, eu estou muito firme. Agora, o ex-prefeito de Salvador, candidato a governo do estado, ele não tem coragem de assumir. É impressionante. Um candidato que não tem coragem de assumir de que lado ele está, não tem condições e força para governar a Bahia. Não tem. Nós trabalhamos na política com franqueza. Todo mundo tem lado na política. Ele fez campanha para o atual presidente em 2018. Fez campanha, pediu voto. Os cargos federais aqui na Bahia, quem indica é ele com os partidos dele, que está aliado do lado de lá. Então ele indica. Eles indicam. Ele está dentro. Chamou dizendo que o Lula iria dar uma surra no Lula. Então ele tem lado, não gosta do Lula. Alguém pode dizer assim, mas foi quando era deputado, assim, mas agora na campanha, ele foi dizendo assim, olha, o Lula é uma moleta de Jerônimo. Pô, como é que trata a oposição dessa forma? Gente, não dá para fazer política tratando a oposição com desrespeito. Tá? Então, se ele tiver realmente a capacidade, a coragem de vir debater, nós vamos debater projetos e programas da Bahia. Então, ele não assume. Pelo menos o ex-ministro, ele defende o indefensável. Não sei como é que o ex-ministro consegue defender um presidente da morte, da Covid, que machucou. São 700 mil vidas que foram ceifadas, aproximadamente 700 mil. E o presidente continuou brincando de moto, chamando de gripezinha, que não era coveiro. Não tem respaldo, não tem tamanho para governar um país. Portanto, eu tenho clareza, a Bahia tem lado.
porque a gente acredita que esse projeto com o Lula, o povo está com saudade do Lula. E eu fico imaginando, eu não imaginava, Emerson, que eu iria ser governador da Bahia tendo Lula presidente. É um prazer muito grande e pode ter certeza, essa parceria vai ser dobrada. O Rui não teve essa chance e trabalhou muito, mas a Bahia perdeu muito porque não teve a parceria do governo federal. Então, tudo que está no programa de governo tem lá o que é papel do governador Jerônimo e o que é aquilo que eu só posso fazer ou fazer numa escala, na ordem de grandeza, se tiver a parceria com o presidente Lula. E estou apostando e vamos ganhar no primeiro turno. Lula presidente, Jerônimo governador. Ainda tem o Otto, que vamos renovar esse mandato dele. Teve aqui com você esses dias, pessoa muito agradável, muito competente, tem uma história. Pois é. Aliás, estaremos na semana que vem no Direto da Redação com ele. O candidato, estamos conversando com o Jerônimo Rodrigues, do PT, candidato ao governo do estado da Bahia, aqui na Bahia FM, Bahia FM Sul, com Fala Bahia, 15 anos de credibilidade e também ao vivo pelo portal ibaia.com. Candidato, Salvador e região metropolitana também estão no seu radar, caso seja eleito? Evidentemente, né? Pode tirar o caso, irmão, você pode ficar tranquilo, eu estou falando aqui com clareza, com firmeza, mas com muita humildade. O clima está bastante favorável. Pode saber, Emerson. Você vai ver já aí essa repercussão das viagens acontecendo. Se a gente pudesse fazer um exercício sem agredir a você que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, de toda a Bahia, sobre o que um desenho seria bem fácil. Botar Salvador hoje numa fotografia e fazer um exercício de tirar as coisas que o governo do estado fez. Então, grandes avenidas, viadutos, trazer ali, tirar hospitais, as encostas, o metrô, a cidade vai ficando oca, vazia. O que é que o ex-prefeito disse que fez em Salvador? Que tem um modelo de gestor, é um gestor. Foi maquiagem. Maquiagem. Nós não, fizemos obras estruturantes. Vamos sair com a rodoviária nova, fazendo um nodal, chegando até a rodoviária, passando um pouco mais. Vamos chegar até Cajazeiras, vamos chegar até Lauro de Freitas, para que a gente possa chegar com o metrô mais perto de quem precisa. E eu tenho certeza que essas obras todas, elas estão inscritas na história de Salvador. Salvador antes e depois do governo do estado, com Wagner e com o Rui. É claro que não vai restar opção de continuar com essas obras em Salvador, na região metropolitana, mas quero destacar uma delas. Uma delas é que, inclusive, o ex-prefeito está dizendo que não vai fazer, vai rever projeto. Olha, Emerson, o ex-prefeito e candidato, ele pode até não concordar com Wagner, com Rui, com Jerônimo, mas a ponte é necessária. No projeto da ponte Salvador-Itaparica, está desenhado lá empregos diretos, entre 7 mil empregos, 6 a 8, 7 mil empregos diretos. Tem aquela conta que se faz de cada emprego direto, geram 3 indiretos, quase 20 mil empregos no setor imobiliário. Não estou nem falando da construção civil da ponte, não. Estou falando do setor imobiliário, turismo, educação, saúde. E não é só em Salvador e nem na ilha. Nós estamos falando do Baixo Sul, do Litoral Sul, do Recôncavo. Chega a economizar cerca de 200 quilômetros para alguns municípios que fazem a curva, ou para vir pela BR-324, ou não tem outra saída. Então, você economiza no transporte, no combustível e gera uma agenda bacana de investimento. É claro, com todo rigor, com todo respeito à questão ambiental, mas quero destacar essa. Fora as ações que estão falando de água, é importante a infraestrutura de água para Salvador. Nós temos em Feira de Santana, foi feito um investimento que nós temos garantido 30 anos, Feira de Santana não vai sofrer com abastecimento de água. A gente quer isso. Quando você vai investir em um local, tem água, tem segurança, tem hospital, essa infra é básica para as pessoas investirem. Então, pode garantir aí que a ponte vai sair. Nós vamos fazer a ponte, é uma parceria, é um investimento de capital internacional, os chineses, e deixa eu falar uma coisa com você, mas precisa de quê do governo federal? A primeira coisa, quando um projeto com essa grandiosidade, essa estatura estabelece em um estado, é o governo federal dizer, olha, eu vou ajudar aí, vou ser aval, eu vou botar minha parte em dinheiro, ou vou ajudar a captar outros investidores. É isso que nós estamos querendo, não é nada. Nós assumimos a responsabilidade de buscar, de cavar os investidores.
a ponte vai sair. É claro, se tiver de fazer algum ajuste do projeto, façamos. Espero que ainda em setembro ou em outubro haja uma dragagem. A Marinha exigiu, na chegada de Salvador, uma dragagem, uma limpeza do fundo do mar, para que possa os grandes navios não ter dificuldade depois da ponte, como etapa do projeto, tudo dentro dos regulamentos ambientais. Então esperamos que a gente possa ver isso, independente das eleições, se não for setembro, é outubro, mas as pessoas vão ver as coisas saindo. Candidato Jerônimo Rodrigues, do PT, conversando com a gente aqui, candidato ao governo do Estado. Candidato, eu separei algumas perguntas de ouvintes, já que não pudemos fazer essa entrevista ao vivo, diante da agenda dos candidatos. O Rogério de Tabuna mandou uma pergunta aqui, mas o senhor já falou sobre isso, sobre a região sul. Coincidentemente, a Karina de Itaparica mandou uma pergunta, mas o senhor acabou de falar. Ela pergunta sobre a ponte, se vai sair ou não vai sair. E eu tenho aqui Antônio, lá do Nordeste de Amaralina. Aí é segurança pública. Lembrando, viu, até passando ao candidato, essas perguntas estão sendo feitas para todos os candidatos. São as mesmas perguntas. O candidato, o tráfico manda aqui no bairro. Eu tenho 3 filhos homens e acho que vou perder meus meninos pro crime. Cansamos de promessas. É um anônimo do Nordeste de Amaralina. Obviamente ele não se identificou. Claro. Ô Emerson, esse tema da segurança pública é um tema muito sensível. Tenho muito respeito a esse tema. Fico sempre com um sentimento muito forte. Sentimento mesmo, quando a gente perde, a gente vê na imprensa a perda de um jovem desse para o tráfico ou para a morte. Eu quero dizer a você que está me assistindo e me acompanhando. O seu filho tem quantos anos? Desculpa, tem 20. Tem 20. O Emerson, olhe, para que não haja deturpação da minha fala, eu vou querer ser um governador que a gente vai disputar esses jovens com o tráfico. Essa disputa qual é? Garantir escolas em tempo integral, para que o estudante não fique à rua. E normalmente o tráfico, candidato, ele busca o garoto com 13, naquela idade anos. Que não tem discernimento, não tem discernimento, né? Não tem força. Esse ouvinte ele não falou a idade dos 3 filhos mas dele. Eu imagino. E é justamente a fase que o menino está ali. Imagine um adulto chegar e dizer assim, eu vou te dar aqui R$50, que seja R$10, para você levar um negócio aqui ou ali. Já foi. Essa disputa que eu falo é uma disputa pacífica, ordeira, de coração, de sentimento. Essa disputa é ter uma escola de qualidade, uma escola com prática de esportes, uma escola com prática de cultura, com alimentação de qualidade. Quem for estudante pobre, que está dentro do CAD único, receber seu dinheiro para poder ajudar, inclusive em casa, ou na alimentação, ou na internet. Essa disputa é uma disputa pacífica. Criar projetos e programas, envolver comunidade, envolver igreja. Isso é uma parte de campanha, Emerson. No que diz respeito à parte mais incisiva de gestor, quero garantir a você que está me ouvindo agora, você tem um exemplo aí de Amaralina. É claro que tem alguns bairros e alguns municípios na Bahia, posso dizer que Salvador Metropolitana, que esses números podem sair de um bairro para o outro. Da mesma forma como acontece no Brasil. Ora você está acompanhando a televisão, os jornais, você vê, olha, pipocou os altos índices no Rio de Janeiro, em São Paulo. O crime organizado funciona assim. Ele vai fazendo como se fossem guerrilhas. E a Bahia, nós não vamos dar trégua aos grupos criminosos. Não vamos dar trégua. Eu serei rigoroso nessa ação. Com inteligência, com tecnologia, com formação profissional dos agentes da segurança pública do Estado da Bahia, com efetivo suficiente para garantir isso. Nós também celebramos, além dessas críticas ou crises que são estabelecidas na cobrança do papel do Estado, Emerson, nós também temos bons números. Nós zeramos em cerca de 100 municípios. Há um ano que nós não temos tido homicídios. Os que nós chamamos do crime de arrombamento de banco, cangaço. Também temos tido redução numéricas em diversos locais da Bahia. Tem que concordar que a situação está terrível. Não, eu estou concordando com você. Vamos falar, por exemplo, de Salvador. Né? As pessoas saem com medo na rua. Eu estou concordando com você, Emerson, reconhecendo que o que acontece, o esforço do governo do Estado tem sido feito. Não pode dizer que é falha quando alguém diz assim, eu vou demitir o comando. Primeiro que ele não sabe que não demite ninguém do cargo de militar, são concursados. Você pode dizer que vai demitir do cargo de secretário, de subsecretário, mas o prefeito está desinformado. Então o policial é concursado, ele sabe o que está fazendo.
Então, se existe alguma mácula de algum profissional da segurança pública, nós temos que levar para a corregedoria e ajustar. Mas pode saber. Eu lamento alguns casos como esse que acontecem, eu sei que são verdadeiros, mesmo sendo anônimo, porque eu acompanho, eu sei, e também, como você fala, em alguns locais a gente também ressente de medo, mas esse é um movimento nacional. Nós temos que puxar o Lula, já falei isso com ele, vamos ter que fazer um plano e um programa nacional de segurança pública. E fecho dizendo o seguinte, Emerson, nós infelizmente temos um presidente que fica alimentando as pessoas a se armarem. Está errado, presidente. Sua Bíblia não é a nossa Bíblia, seu Deus não é o nosso Deus. Não dá para em 3 anos triplicar a quantidade de armas nas mãos de civis, da sociedade, ficar brincando de fazer arminhas. Eu não sou contra, eu não sou a favor do armamento da sociedade. Nós vamos lutar contra isso e terei rigor no tratamento da segurança pública no estado da Bahia. Candidato Jerônimo, para quebrar um pouquinho o protocolo das sabatinas e das entrevistas. Rapaz, aqui o tempo passa rápido, você é agradável. Não, mas aí... aqui eu preparei aqui um bate-pronto, bem tranquilo, até para a gente sair um pouco dessas entrevistas muito sérias e tal. Vamos lá, rapidamente, uma música? Ah, meu irmão, a música, se você só diga uma, filho. Uma. Não, mas eu quero dizer, eu quero ir mais, sabe por quê? Porque eu gosto do forró. Eu gosto do forró. As músicas de Luiz Gonzaga eu aprecio muito. Meu pai era vaqueiro. Então, Luiz Gonzaga são todas, Alceu Valença, não tem uma. Eu ressinto porque a produção dessas músicas boas, diga uma, aí você pode dizer, essa agora que me lembra Lula, Anunciação, todo mundo cantando para votar. Volta aí, Lula, pra gente poder cantar essa música junto, tu vens. Uma paixão. Uma paixão. Minha família, e não digo só minha esposa e meu filho, eu digo minhas irmãs, são 5 irmãs. Eu fui criado, com 6 mulheres. Meu pai trabalhava fora e ficava minha mãe coordenando, a matriarca, e 5 mulheres ali na minha cola. Por isso que eu tenho esse respeito, esse carinho pelas mulheres. Um filme. Família. Um filme, eu posso dizer, são tantos, mas eu gosto muito de documentários. Então, os documentários de Cuba eu assisto muito e aprecio bastante. Bolsonaro. Nós temos que limpar, tirar de vez pior presidente da história do Brasil. Lula. Melhor presidente da história do Brasil, vai voltar em 2023. Um livro. Torto Arado. Você já leu? Não, né? Recomendo. Torto Arado. Recomendado. Futebol raiz ou futebol Nutella? Rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui eu tenho que usar meu tempinho, porque assim, eu sou do interior, velho. Eu nasci vendo o Atlanta jogar em Jequié. O Atlanta não subiu a seleção de Jequié. Saiu do Campeonato Baiano. Eu vim para Feira de Santana, que eu vim estudar em Feira depois de Jequié. Aí torcendo pro Fluminense, o Touro descambou, coitado. Aí eu vim para Salvador, assim, Vitória, dá no que dá. E o Colo-Colo, que eu espero que você... Desculpa dizer, o senhor é pé frio, hein? Rapaz, não, eu sou o contrário, Eu venho tentando salvar, porque eu quero muito, vou tentar ajudar, para que a Bahia tenha, igual São Paulo e Rio tenha mais de 2 times. Eu torço para que o Bahia e o Vitória represente bem o nosso estado, mas nós temos que ter mais clubes. Um sonho, candidato, para encerrar. Um sonho, vou ter que dizer, você, governador da Bahia, vai poder ajudar esse povo a enfrentar a fome, o desemprego, e a gente poder fazer mais junto com Lula. E Bahia.com, Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul. Quero agradecer a participação do candidato Jerônimo Rodrigues do PT, candidato ao governo do estado da Bahia. Vou dar agora a ele 1 minuto para ele se despedir dos nossos ouvintes e daqueles que estão assistindo a gente pelo iBahia. Primeiro eu dizer que você é muito agradável, nunca tinha sido entrevistado pelo Emerson, é a primeira vez. Obrigado. Abraçar aí a todas as pessoas da Bahia, baianos e baianos, abraçar a você com carinho. E aproveitar aqui agora para pedir o seu voto. Eu vou ser governador da Bahia, eu estou pronto para isso. Tenho uma representatividade em um time que gosta de gente, que gosta de cuidar de gente. Agora, para isso, é preciso no dia 2 de outubro, sei lá, no 13, apertar o Lula presidente. É o mesmo 13 meu, Jerônimo governador, e o 555 de Otto Alencar. E complemento pedindo, vote em um dos deputados da gente, federal e estadual. Tenha certeza, eu estou pronto para governar a Bahia e junto com você cuidaremos minuciosamente de cada canto desta Bahia, do interior, do extremo sul, do oeste, do nordeste, da região de Feira de Santana, do sudoeste. Forte abraço, muito obrigado, Emerson, e a você. Forte abraço, gente. Dia 2, não esqueça, Lula presidente, Jerônimo governador.
Boa semana, candidato Jerônimo. Amanhã a gente vai conversar com o candidato Kleber Rosa, do PSOL, aqui no Fala Bahia, Bahia FM, Bahia FM Sul e também no portal ibahia.com.